A gente orar. Prometo que é a última vez que a gente incomoda você nesse culto. Quem está ansioso aqui para receber uma poderosa palavra do céu no seu coração aí para direcionar a tua vida. A palavra de Deus, ela dá direcionamento. Isso é importante. Senhor, aqui está teu servo ungido. E nessa noite, Senhor Jesus, este lugar, usa o teu filho mais uma vez, como sempre o Senhor tem usado em todas as tribunas que ele tem, Senhor Jesus. Pai querido, usado para falar do teu amor e da tua palavra. Que nesta noite, Senhor Jesus, tenho certeza não será diferente. Fala conosco, Senhor Jesus, porque nós, a tua igreja, tuas ovelhas, necessitamos ouvir a tua voz que nos dá destino, que nos dá direcionamento, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você vai procurando aí, eu quero agradecer essa rica oportunidade de mais uma vez estar nessa casa de oração. E todas as vezes que estou aqui e dobro o meu joelho ali, naquela cadeira, eu sinto a presença do Senhor nessa casa. E como o pastor André falou, às vezes a gente chega em lugares, ao qual Deus não está mais. Então diga para alguém que está do seu lado: Deus está pertinho de você nessa noite. Glória a Deus. Alguém já deu um glória a Deus, né? Há uma presença de Deus aqui nessa noite. Então eu quero louvar a Deus por essa igreja, pela vida do pastor André, sua esposa, os pastores, obreiros. Deus possa abençoar a todos nessa noite. Nós vamos ler até o verso 6. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos juntos à beira do lago, e os pescadores que, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, Pedro disse-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Lança-te ao mar alto. E lançaram as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançareis a rede. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Olhe para cá, por favor. Obrigado, meu irmão. Não perca a sua atenção. Eu prometo não demorar muito, mas eu prometo que você sairá daqui com uma palavra para a sua semana. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Meus irmãos, eu quero, antes de pregar, dizer algo aqui, sobre a questão dos pastores. Às vezes, como foi dito aqui, o pastor ele carrega uma bagagem muito grande. E quantas vezes você vê ele aqui sorrindo, você vê ele brincando, mas você não sabe a guerra
a guerra que um pastor enfrenta. Então, em qualquer oportunidade que você tiver, ore por o seu pastor, interceda pela família dele, interceda pelo ministério dele, valorize o seu pastor, valorize a sua igreja, porque existem pastores e pastores. Então, eu sei que não é fácil, mas que Deus possa abençoar aos pastores. Você pode dar uma salva de palmas mais uma vez para os pastores nessa noite? Isso. Glória a Deus. Os versículos que lemos nessa noite são versículos de uma parte da Bíblia que eu gosto muito, por se tratar do Evangelho de Lucas. Quando esse evangelista, ele escreve esse evangelho, ele vai escrever sob a ótica da necessidade que um médico tinha de cuidar das pessoas. E não é fácil dedicar-se à vida para cuidar dos outros. É muito difícil abrir mão da sua vida, dos seus afazeres e dedicar-se a cuidar de outros. Isso é, na verdade, um chamado. E olhando para o que Lucas escreve, ele coloca Jesus como aquele que pode curar toda e qualquer enfermidade, mesmo além de um médico. E olhando um pouquinho esse texto, Lucas coloca Jesus numa situação bastante atípica, porque você vai perceber que em todo o ministério de Jesus, ele se apropriava de oportunidades para falar do reino, apresentar o reino, mas treinar aqueles que haviam de continuar o seu legado. E é muito difícil você olhar para alguém e ver as limitações dessa pessoa e confiar que o que você está depositando na mão dela, ela vai dar continuidade. Então Jesus escolhe 12 homens com muitas dificuldades, com muitos complexos, mas a Bíblia diz que cada um deles tinha uma particularidade, porque Jesus conhecia cada um deles. E Jesus sabia o quão grande eles seriam depois de que Jesus partisse. Então, eu já quero liberar uma palavra para você. Se alguém não acredita em você, se alguém não deposita nenhum tipo de crédito em você, Jesus quebra isso nessa noite. Ah, irmão, eu vou falar de novo. Jesus quebra isso nessa noite. Porque quando Jesus olha para você, ele vê potencial. Ah, eu vou falar de novo para você entender. Jesus vê potencial em você. Quando ninguém está enxergando, Jesus olha potencial em você. Então Jesus reúne 12 homens, e esses 12 homens têm essas limitações, mas também são homens que têm as suas profissões. Porque Jesus não chama ninguém desocupado. Guarde isso no seu coração. Jesus nunca vai chamar alguém desocupado. Jesus sempre vai chamar alguém que está com muitas funções, com muitas coisas para fazer, porque é assim que é o chamado de Deus. E a Bíblia diz que quase todos eles tinham ocupações, quase todos eles tinham profissões. Então todos eles foram, aleluia, eles foram intimados a decidir, a seguir Jesus com aquilo que eles eram: pescadores, contadores, eram homens que tinham responsabilidade, mas
todos eles, quando encontraram com Jesus, abriram mão daquilo que os prendiam e passaram a seguir Jesus neste ministério. A Bíblia diz que quando Jesus começa a ensinar e falar do reino, Jesus começa a ter resistência, porque ele era o filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele era o primo de alguém, ao mesmo tempo ele era filho de alguém, ao mesmo tempo ele era amigo de alguém. Então quem olhava para Jesus não conseguia entender, mas quando Jesus falava, quando Jesus pregava, quando Jesus orava, o ambiente mudava. Aleluia. Ah, irmão, eu estou sentindo esse ambiente diferente aqui nessa noite, só porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, missionária, o ambiente fica leve, o ambiente fica propício para milagres. Então eu já quero te dizer, é noite de milagres no projeto Resgate nesse... Quem pode levantar a mão e dar uma glória para Jesus aqui nessa noite? Eu já estou dizendo que vai ser noite de milagres nessa noite. Pastor André, é noite de milagres. Você pode profetizar para alguém e dizer, é noite do teu milagre. Ah, irmão, seja mais ousado, olha para ele aí, no olho dele, e fala, irmão, não perca nada, é noite do teu milagre nessa noite. Quem acredita nessa palavra, irmão? Aonde Jesus estava, o ambiente ficava leve. E o texto que lemos diz que ele estava ensinando. Qual é o contexto? Por algum motivo, os discípulos, dois que está no texto, por algum motivo eles voltam a pescar. Eles voltam a trabalhar no seu antigo emprego. E a Bíblia diz que Jesus chega cedo à beira da praia. Porque quem quer fazer alguma coisa se mover, tem que acordar cedo. Quem quer ver as coisas acontecerem, tem que acordar cedo. Não dá para ficar na cama até meio-dia e esperar que Deus abra a porta. Não dá para ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecer quando Deus precisa que você desperte. Então Jesus, ele era da madrugada. Jesus dormia tarde e acordava cedo, pastor André. Jesus dormia tarde e acordava cedo. Jesus dormia tarde e acordava cedo. Então nesse dia Jesus foi para a praia. E quando ele chega na praia, a multidão está para ouvi-lo, porque Jesus já tinha uma fama. A fama dele era que aonde ele chegava, coxos eram libertos, cegos viam, pessoas que eram mudas voltavam a falar, surdos voltavam a ouvir. Jesus já estava dentro desse ambiente, e o texto que lemos diz no verso 1 que ele pregava a palavra. Aqui eu começo a falar algo para nós nesta noite. Quando Jesus começa a ensinar e a pregar a palavra, aqui o ambiente a qual estavam aquelas vidas começaram a ser impactados com a palavra. Não existe resistência do homem, não existe resistência dos demônios, não existe resistência de Satanás. Quando a palavra de Deus ela é pregada, quando a palavra de Deus ela é ensinada, quando a palavra de Deus ela é ministrada. Pastor, o que é que você está dizendo? Que enquanto Jesus estava pregando e ensinando a palavra, ele estava preparando o ambiente para o milagre. Ah, você não entendeu, a palavra já está sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, aqui nessa noite, a palavra dele já está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu vou liberar uma palavra aqui, a palavra de Jesus está sobre o seu casamento nesta noite, a palavra de Jesus está sobre o seu trabalho nesta noite. Pastor, o que você está dizendo? Então ele já está preparando o ambiente para que alguma coisa grande aconteça. Por quê? Porque o profeta
profeta Ezequiel foi colocado dentro de um vale. Não teve movimento antes da palavra, não teve milagre antes da palavra, não teve agitação nenhuma antes. A Bíblia diz que Deus disse a ele, aleluia, profetiza primeiro, fala da palavra primeiro. Quando a palavra entrou, depois teve movimento. Pastor, o que você está dizendo? Jesus está preparando nesta noite algo que você não está enxergando, algo que você não pode tocar agora, mas depois que a palavra entrar, você vai ver, você vai tocar, você vai viver o milagre de Deus aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela está preparando o ambiente. Escuta, irmãos, eu acho isso aqui muito lindo do texto, porque Jesus está pregando. Se ele pega um jornal, se ele pega um texto de Monteiro Lobato, se ele pega um texto talvez de um escritor muito conhecido nosso, e ele começa a ler um texto, talvez ele faria alguém chorar, talvez ele faria alguém se emocionar, mas Jesus não está lendo um texto, oh aleluia, alabarai de orremasse. Ah, irmão, você não está entendendo o que eu estou falando aqui. A palavra de Deus, ela expulsa os demônios do ambiente. Ah, pega isso aqui, pega isso aqui. Quando Jesus começou a pregar a palavra, os demônios saíram, pastor André. Não, eu creio nisso aqui que eu estou pregando, né? Porque eu sou um crente espiritual. Tem gente que não crê mais nisso, não crê, mas eu venho nessa noite dizer para você: aonde a palavra entra, demônio sai. Aonde? Eu vou pregar. Aonde a palavra de Deus entra, a doença sai. Pega isso aqui. Aonde a palavra de Deus entra, o câncer sai. Aonde a palavra de Deus entra, a AIDS sai. Pastor, o que você está dizendo? Quando Jesus começou a pregar a palavra, o diabo pegou a sua bagagem e saiu, porque Jesus estava preparando o ambiente para milagres. Eu venho nessa noite dizer para você: tem milagre para você aqui hoje, tem milagre para tua casa aqui hoje. Quem pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Oh, glória a Deus, aleluia. 1 minuto de adoração nessa noite, irmão. Vai, adora. Milagre, 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 milagre. Eu vim pregar milagre, eu vim pregar milagre. Eu vim, se você não veio, eu vim. Se você não veio, eu vim. Entra no culto, irmão. Entra no culto, irmão. Tem milagre para você aqui nessa noite. Tem milagre para tua casa nessa noite. A palavra de Deus, ela prepara o ambiente, pastor André. É sobre isso que eu estou falando. Irmão, em nome de Jesus, quando você abre essa palavra aqui em qualquer lugar, você pode estar dentro do ônibus, o poder se manifesta lá dentro do ônibus. Não, você não pegou isso aqui não. Pega na mão de alguém e diga: a palavra de Deus tem tanto poder, que se você não falar nada, mas se você carregar ela debaixo do braço, o ambiente muda em qualquer lugar que você entrar. Eu estou ouvindo um glória a Deus aqui desse lado. O ambiente vai mudar por causa da palavra. A palavra, o profeta disse, Deus disse a ele: profetiza sobre esse vale. E ele disse: então eu profetizei como ele me disse. Aleluia. Ei, Deus está dizendo: profetiza sobre esse problema, profetiza sobre essa barreira, profetiza sobre essa situação que você está passando. Hoje você não sai daqui da mesma maneira que você entrou. Hoje você sai de cabeça erguida. Hoje você sai diferente. Hoje você sai de posse do teu milagre nesta noite. Ei, eu vim pregar para gente que quer receber milagre. Eu vim pregar para gente que vai romper. Gente que vai romper. A palavra de Deus te dá essa garantia. Jesus estava pregando a palavra, escuta, e a multidão o apertava, diz o texto. Logo Jesus percebe que 2 dos discípulos, por algum motivo, estavam lavando as redes novamente do seu barco.
E Jesus observa essa cena e Jesus percebe que um deles tinha um barco atracado ali próximo. Jesus olha para o barco e vê uma possibilidade. Irmão, Jesus olhou para nós e está vendo uma possibilidade. Calabaiol, você não está entendendo. Ninguém está vendo, mas ele está vendo uma possibilidade. Ninguém está enxergando, mas Jesus está vendo uma Pastor, o que é possibilidade? Pode mudar, pode, a porta pode estar fechada, ela pode abrir nesta noite. Uma possibilidade das coisas vir de baixo para cima, ou uma possibilidade de você sair daqui, aleluia, com essa tristeza que você entrou, vai ser arrancada em nome de Jesus. Você não sai com essa depressão, você não sai com essa síndrome do pânico, nunca mais você vai tomar esse remédio de tarja preta. Eu estou profetizando aqui nessa noite, tem cura e milagre de Deus aqui nessa casa, porque a palavra já preparou o ambiente. Então Jesus está dizendo, eu vejo uma possibilidade, olhando para o barco. Pastor, que possibilidade era essa? Primeiro, segundo, o que eu consigo enxergar nesse texto é que enquanto eles estão lavando a rede, me passa algo no meu coração e na minha mente, de que eles estavam decepcionados com a noite anterior. Logo, a noite a qual eles se decepcionaram, fizeram com que eles agora, de manhã, calados, quietos, e agora eles estavam lavando as redes. Eu entendo que lavar a rede aqui nesse contexto é esperar algo melhor do outro dia. Então, o que eles estão dizendo é, ontem foi ruim, mas amanhã. Ô irmão, alguém pegou? Vou falar de novo. A nossa vida não se baseia por um dia só. A nossa vitória não se baseia por irmão, tem dia de derrota, mas nem por isso você vai sair derrotado. Não. Oremaide, remasse, aleluia. O dia, a noite foi ruim, não pescaram nada, uma derrota veio, uma tristeza, um desânimo, barco vazio, rede vazia. Estão lavando as redes, mas o lavar as redes é dizer, hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor. Hoje foi ruim, mas amanhã há uma possibilidade de nós enchermos as redes novamente. Hoje foi ruim, mas amanhã eu não vou permitir. O que é que eu quero dizer com isto nesta noite? Não tome por final um dia de derrota, não tome por ponto final um dia a qual você teve, aleluia, um gosto amargo em alguma situação na tua vida. Deus está preparando o dia da vitória. Deus está preparando um dia, glória, para você dar uma virada nesse negócio, porque ontem foi ruim, mas amanhã pode ser melhor. Salmo 30, verso 5, choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã, Jesus, Ele vem fazer milagre. O choro dura uma noite inteira, a tristeza dura uma noite inteira, a porta fechada dura uma noite, mas de manhã Ele abre porta, de manhã Ele enxuga lágrima, de manhã Ele faz milagre. Eu venho dizer que você não é definido pela noite de tristeza. Uma noite de decepção nunca vai apagar uma manhã de milagres. Aleluia, lá, pega isso aqui. Uma noite de decepção nunca vai apagar uma manhã de milagre. Tem milagre aqui nessa noite. Glória a quem pode adorar a Ele aqui nessa noite. Pegue na mão de alguém, profetiza isso, fala para ele. Uma noite de decepção nunca vai apagar uma manhã de milagres.
Vê se ele está entendendo, vê se ele está entendendo. Uma noite de decepção não vai apagar uma manhã de milagres. Uma manhã de milagres não vai, não vai. Pega na mão dele, pega, profetiza, fala: é hoje. Fala: Jesus, vira esse negócio hoje. Jesus, vira esse negócio, é hoje. Tem gente chorando, já tem gente falando em língua, tem gente sendo renovado, e Jesus nem entrou no barco ainda. Jesus nem entrou no barco. Eu nem entrei, nem falei que Jesus entrou no barco, mas eu quero te dar um spoiler. Jesus está pedindo o teu barco nessa noite. Vai deixar ele entrar? Vai deixar ele entrar? Então, abre a boca para dar glória, porque tem milagre de Deus aqui. Tem fogo de Deus aqui nessa noite. Recebe aqui do meu lado direito, recebe aqui no meio, recebe ali atrás. Tem milagre de Deus aqui hoje. Esse é o barulho que o diabo não gosta. Sabe por quê? Você chegou aqui quebrado, mas está dando glória a Deus. Você chegou aqui triste, mas está levantando a mão e está dando glória a Deus. Chegou aqui desanimado, mas está chorando na presença de Deus. Então seja cheio do Espírito de Deus aqui nessa noite. Glória, glória, glória. Que barulho maravilhoso. Choro misturado com língua estranha. Derramaio de ominassarai de remaio. Delebraçaio de ominassi que ando aremar. Elebre nassaio de ominassieio. Enquanto eu estou falando em línguas aqui, Jesus está curando doenças incuráveis para o médico. Seja tocado aí agora, seja tocada. Ramanda labai de ominas. Uma noite de decepção não vai apagar uma manhã de milagres. Jesus diz: Pedro, me empresta seu barco. Escuta isso aqui. Legalmente, deveria se fazer um contrato para pedir o barco de alguém. Legalmente. Contrato. Pedro olha, fala: meu Deus, quem está pedindo? Aleluia. Não coloque impedimentos naquilo que Jesus está pedindo para você nessa noite. Eu vou falar de novo. Irmão, tudo que eu estou falando aqui é espiritual. Eu estou casando o texto com as coisas espirituais. Se você é espiritual, você está entendendo. Não negue aquilo que Jesus está pedindo para você nessa noite. Porque dependendo da sua resposta, dependendo do que você vai falar, se você vai emprestar ou não o barco, coisas podem acontecer ou não. Talvez por isso, e aí entra o outro lado da moeda. Jesus chega para pedir algo para a gente, e a gente está tão enrolado com as coisas desse mundo. A gente está tão surdo com os barulhos desse mundo. Está tão cego com aquilo que Satanás está colocando nos nossos olhos, que não conseguimos ouvir, enxergar e entender aquilo que Jesus está nos pedindo. Está enrolado. Aqui não tem ninguém assim não, pastor André. Só lá na minha igreja. Só lá, né? Né, Vera? Só lá na minha igreja. Pergunte para alguém: você não está enrolado ou não, né? Pergunta de novo: você não está enrolado não, né, irmão? Pergunta a ele: se Jesus pedir, fala, independente do que ele pedir, você vai dar? Aqui, vai dar? A Bíblia diz que um homem honrou mais os amigos do que Deus.
enrolou-se por um tempo. Abraão se enrolou. Aí Deus falou, do 12, lá do 12 da chamada até o 15, Abraão sempre encontrou Deus no altar. Era o amigo dele do altar. Foi só Isaac nascer que Abraão esqueceu de Deus. Aí Deus falou, vou pedir. Ele sabe onde tocar. Ele sabe onde tirar as coisas de nós para a gente voltar para o altar. Abaixa, eu vou falar. Jesus vai arrancar algumas coisas aqui de você nessa noite, para você voltar para o pé do altar. Porque se Ele não arrancar, você não volta. Se você se Ele não tirar, você não volta. Então Jesus disse, Abraão, me dá o teu único filho. Abraão disse, Senhor, não me dá o teu único filho. Por quê, Senhor? Porque a gente se encontrava no altar, a gente conversava no altar, aleluia, a gente tinha presença no altar. Foi só você honrar os teus amigos que você esqueceu de mim. Então, para você lembrar que eu sou o Deus de Israel, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu sou o Deus que te fiz uma promessa, traz o teu filho de manhã até o Monte Moriá, e quando chegar lá, apresenta ele em sacrifício. E o texto diz que Abraão acorda de manhã calado, pega o burro, pega os animais, a lenha, pega os serviçais, pega Isaac e vai caminhando em silêncio, vai caminhando em silêncio, o caminho de 3 dias. A Bíblia diz que em um determinado momento Isaac pergunta, papai, aleluia, o que é que a gente vai fazer lá? E ai, Deus está dizendo para você nesta noite, se for necessário, Ele arranca de você para você voltar para o altar. Ele arranca. E aí o texto diz que Abraão sobe. E você conhece a história. Parafraseando o que eu estou falando aqui, se Jesus pediu o teu barco, você libera o seu barco nessa noite? Estou caminhando para encerrar, pastor. Você libera o seu barco nessa noite? Você libera? Você libera o seu barco? Então feche os olhos. Segundo a inferência bíblica, pastor, o que é a inferência bíblica? A inferência bíblica, ela me mostra algumas verdades no texto que não estão visíveis, mas elas estão lá. Não estão visíveis, mas elas estão lá. Feche os olhos. Todo barco no cais, ele vai ficar ali quietinho, né? Atracado. Talvez você já ouviu isso aqui, mas eu preciso falar isso nessa noite. Havia uma corda que amarrava aquele barco no cais. E na corda tinha um nó. Aquela corda, junto com aquele nó, segurava o barco para que o barco não quebrasse, não fosse levado pelo vento. Então o barco ficava preso ali por aquela corda e por aquele nó. Jesus está dizendo, Pedro, me empresta seu barco. Mas para ir para o fundo, já vou falar, tem que desatar os nós. Não tem como viver milagre se você não desamarrar esse nó da tua vida. Agora pegou. Isso aqui é muito espiritual que eu estou falando. O que está prendendo você a viver coisas profundas? Porque Jesus só saiu com o barco depois que desamarrou o nó daquela corda.
Alamassi de emassi. É noite de você desamarrar esse nó. Aleluia. Ah, Jesus, me ajuda. Amassi de o manto. É por isso que você não viveu o milagre ainda. Você está preso. Eu vou falar. Tem gente que está presa no cigarro. Tem gente que está preso na prostituição, preso na mentira, está preso no álcool, está preso em vários tipos de embaraços. E Jesus está dizendo: é noite de desamarrar esse nó. É noite de irmão, aleluia. O Espírito de Deus está movimentando aqui nessa noite. Há um mover muito forte dentro do mundo espiritual. Porque se você não desamarrar esse nó, Jesus não sobe no barco. Eu vou falar, se você não desamarrar, é condicional. Para Jesus entrar, tem que desamarrar o nó. Para Jesus entrar, tem que abandonar a vida velha. Para Jesus entrar, não pode ter nada que impede Jesus de entrar no barco. Pastor, por que Jesus precisava entrar no barco? Porque quem estava na direção do barco era Pedro, mas Pedro estava na praia. Então Jesus está dizendo: a partir de agora, eu tomo a direção desse barco. Você não vai. Eu venho aqui profetizar. Quando você abrir, aleluia, libertar, tirar esse nó, Jesus vai tomar a frente do barco e ele vai tomar a direção do barco. O que você está dizendo, pastor? O que estava dando errado vai começar a passar a dar certo. Por quê? Porque a partir de agora é Jesus que está guiando o barco. É Jesus que está. Eu vou falar. O que era para dar errado vai passar a dar certo. Desata esse nó nesta noite. Deixa Jesus guiar o barco, porque o que estava dando errado vai começar a dar certo. Quem pode abrir a boca para dar glória para Jesus aqui? Aleluia! Desamarra esse nó hoje. Pastor, tem 2 minutinhos? Pastor, tem 2 minutinhos? 2 minutinhos. Desamarra esse nó hoje. Aqui, ó. Jesus disse: Pedro, lança-te a mar alto, profundo. O nó está impedindo você de ir mais profundo. Você não cansa de viver no raso, não, irmão? Não dá tédio viver no raso, não? Tem certeza que você quer ficar amarrado para sempre ali? O grande problema de o barco ficar amarrado ali é que em alguns momentos, em algumas tempestades, o barco quase quebra. Ei, Jesus está dizendo para você nessa noite: tenha coragem de desamarrar esse nó. Tenha coragem de permitir Jesus guiar o barco. Ei, pastor, o que você está dizendo? O barco estava vazio. Mas qual era a diferença agora? Está vazio, mas Jesus está dentro dele. Não entendeu? Tudo que Jesus vê vazio, ele enche de novo. Não pegou, vou falar. Jesus olhou para você e disse: está vazio. Mas ele disse: deixa eu entrar no barco, que eu começo a encher tudo de novo.
Alguém pegou, está vazio. Mas quando Jesus entra, ele enche de novo. Vou falar até você da glória, está vazio. Mas quando Jesus entra no barco, vai encher de novo. Pastor, o que é que vai acontecer? Pescava-se no raso, a pescaria era no raso. Então Jesus lança o barco, aleluia, mar alto, porque eu vou mudar as circunstâncias. Se pesca no raso, mas hoje eu mudo o curso natural das coisas. Para quê? Para mostrar que aonde eu chego e aonde eu libero a palavra, a natureza tem que me obedecer. Jesus está dizendo que o que era para dar errado vai dar certo, o que estava dando errado vai dar certo nesta noite. Pastor, o que você está dizendo? Barco vazio vai voltar cheio nesta noite. Foi vazio, mas vai voltar cheio, segundo a palavra de Jesus. Quem pode adorar a Ele aqui nessa noite? Um minuto de adoração, um minuto. Pode cantar um louvor para nós aí, canta um louvor. Cadê o ministério de louvor? Eu queria orar com você nessa noite. Fica de pé. Eu quero orar, vou fazer uma oração por você nessa noite. Quem está sentindo Jesus aqui nessa noite? Quem pode adorar, levante a sua mão, comece a adorar Ele aí, vai adorando, fecha os olhos por alguns segundos. Se você está sentindo Ele aqui, o seu barco foi vazio, mas vai voltar cheio. Pai, como segundo a palavra de Jesus, eu venho liberar uma palavra para você, aleluia. Jesus disse, segundo a minha palavra, lançai a rede do lado direito do barco, e a Bíblia diz que pegaram peixes. Eu venho nessa noite dizer para você que a palavra, ela tem tanto poder, tem tanto efeito na nossa vida, aleluia, que no lugar errado, aleluia, ela faz as coisas dar certo. Porque, pastor, não se pescava no fundo, mas quando a palavra de Jesus foi liberada no fundo, aquilo que ia dar errado, Ele fez dar certo. Eu venho profetizar nessa noite que a palavra de Deus está indo de encontro. Aquilo que estava dando errado na sua vida vai passar a dar certo em nome de Jesus. Levante a mão aí, por favor, e comece a adorar a Ele aí. Vai adorando. Louve. Adore por alguns segundos. Isso, adore, irmão. Aproveita que o Espírito Santo está renovando. Receba renovo de Deus. Receba a palavra liberada. Receba. Jesus está fazendo milagres. Teu barco não volta vazio. O teu casamento vai ser restaurado agora. Essa doença cai por terra agora. Essa porta se abre agora. Esse demônio da depressão cai por terra agora. Essa tristeza cai por terra agora. Porque a palavra já foi liberada. Tem batismo com o Espírito, tem renovo com o Espírito, tem mistério com o Espírito, tem peixe para chegar na praia. O peixe vai chegar na praia. Quem pode adorar? Feche os olhos e seja cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus. Cheio. Deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Ele desamarrar esse nó da tua vida hoje. Esse nó que está impedindo você de ir a lugares fundos. Esse nó que está impedindo você de chegar a lugares que Ele determinou que você chegue. Não aceite essa vida rasa. Não aceite essa vida, aleluia, de glória. Tem milagre para você nessa noite.
Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Eu vou orar por você. Eu quero orar. Ore comigo. Mas eu não queria orar sozinho. Eu queria que você levantasse a voz e orasse. E começasse a dizer: obrigado, Jesus, por ter entrado no meu barco nessa noite. Eu queria que você começasse a dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu força para desamarrar esse nó. Começasse a dizer: obrigado, Jesus, porque o meu barco não volta vazio para minha casa. Tem gente chorando, tem gente chorando. Ai, Jesus. Senhor, muito obrigado. Tua palavra foi liberada aqui nessa noite. Nenhum demônio, nenhuma palavra de derrota que venha nessa noite tirar a certeza de que nós entramos aqui nessa casa de oração e nós já tomamos posse daquilo que o Senhor já liberou para nossa família, para nossa casa, para o nosso ministério, para nossa vida pessoal, para nossa vida, oh glória. Ai, 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 ai. Eu venho nessa noite junto com essa igreja em oração te pedir, Jesus, abre a janela do céu agora e começa a liberar o milagre que essa pessoa tanto precisa. O diabo já caiu por terra, as acusações já caíram por terra. Eu vejo milagres, eu vejo milagres. Recebe, igreja, recebe, igreja. Vai adorando, vai, 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 vai. Oh, e quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Oh, volte para o Manaus, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Diga! E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o Manaus, no lugar da tua vergonha. Adorar, quem pode adorar a Deus? Quem pode dar lugar ao Espírito Santo? Oh, glória! Oh! Dá lugar a Ele, querido. Dá lugar, liberdade ao Espírito Santo para avivar a tua vida, para avivar a tua vida. Aleluia! Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para levante suas mãos à adoração. Oh, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Oh, escute. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. O que Deus está falando para mim, pastor? É exatamente isso. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Oh, aleluia. Que presença maravilhosa do Espírito. Aleluia. Nós desatados, milagre realizado. Nós desatados.
milagres realizados. Meu Deus, vai virar vigília, hein? Oh glória, oh glória. Deus está te chamando de volta. Essa noite Deus está te chamando de volta ao ambiente do milagre. Pastor, me afastei, desviei. Jesus não está querendo saber o que você fez antes de vir para cá. Jesus está querendo saber o que você vai decidir depois da palavra revelada ao teu coração. Convite para você nessa noite, da parte do céu, sai do teu lugar, volta para o ambiente que você está acostumado. O ambiente do altar, o ambiente da aliança com Deus, o ambiente da entrega com Deus. Cadê a primeira pessoa nessa noite para Jesus? Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Deus falou com você, você enfrentou o frio, você enfrentou o sereno da noite para estar aqui, para cultuar o Senhor e para ouvir Deus falar contigo. E Deus está falando com você. Cadê você? Igreja, me ajuda a orar. Que nós sejam desatados nesse momento. Todo nós seja desatado nesse momento, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, crie coragem agora. Diga: eu não permanecerei aqui atracado. Eu não permanecerei aqui atracado. Eu quero desatar os nós que me mantêm aprisionado, e eu quero vivenciar os milagres de Deus para a minha vida. Cadê você? Eu não vou me alongar muito nesse convite, porque a decisão é tua. Eu sei que há um ambiente propício aqui nesse lugar para salvação. Quem sabe você está aí se decidindo: vou ou não vou, vou ou não vou. Eu sei que eu preciso ir, mas estou sem coragem. Tem sempre alguém do teu lado que quer te ajudar. Diga para essa pessoa do teu lado: você me ajuda a chegar lá na frente, me ajuda a ir lá. Sozinho eu não consigo. Me ajuda a chegar lá. Eu preciso decidir hoje minha vida. Amém? Irmãos, vou encerrar o nosso culto hoje, crendo que essa oportunidade foi aberta para a tua vida. Eu tenho quase que a certeza que nem todos que estão aqui estão ainda aliançados com o Senhor. De repente você só veio visitar, ou de repente você tem vindo, mas o convite do Senhor para você é: você precisa atar a sua aliança. Amém? Essa oportunidade foi dada a você. Que o nosso Deus te conceda, pela sua infinita misericórdia, uma outra oportunidade em nome de Jesus. E você que está aqui nessa noite, crente, servo do Senhor, quem é crente, servo do Senhor, lavado e remido, diga glória a Deus. O que Deus liberou para essa igreja aqui hoje é ouro. O que Deus liberou para essa igreja aqui hoje é importante demais.
Queremos viver o milagre do Senhor. Então todo nós seja desatado em nome de Jesus. Você pode fechar os corredores aí em nome de Jesus? Eita glória a Deus. Eita glória a Deus. Diga aí, vai ser semana de milagre. Vai ser semana de milagre. Isso, fecha o corredor, fecha o corredor. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Essa semana vai ser a semana do meu milagre. Quem crê? Quem crê? Quem crê nisso? Quem crê nisso aí? Então já fecha os seus olhos. Eu quero profetizar antes desse culto acabar. É a semana do meu milagre. É aquele telefonema que eu estou esperando, vai chegar. É a porta que foi fechada, vai se abrir uma outra. É a semana do meu milagre, é a semana do sobrenatural. É a semana do sobrenatural. Coloca a tua fé em ação agora. Oh glória a Jesus. Tem crente pentecostal aqui que já entendeu. Já entendeu o que Deus está fazendo nesse ambiente. Senhor, debaixo da tua palavra, que é inerrante e não falha, debaixo da autoridade do teu nome, eu libero agora, Senhor Jesus, eu libero agora essa palavra profética. Essa será a semana do milagre da vida de alguém aqui que está nessa igreja. Essa será a semana que alguém vai viver o milagre. Alguém vai viver o milagre. Essa semana. Glória a Jesus. Eu libero essa palavra. Quem toma posse vai dizendo amém. Quem toma posse vai dizendo amém, 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 amém. Essa é a semana do milagre. Essa é a semana do milagre. Nós estamos sendo desatados. Oh glória. Glória a Deus. Jesus, eu quero te louvar, ó Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, por tudo que o Senhor tem realizado nesse ambiente. Quero te louvar pela vida do pastor Cristiano Pontes, que trouxe essa palavra revelada a esse lugar. Muito obrigado pela vida do teu servo. Obrigado pela vida dos pastores. Obrigado pela vida de todo esse ministério, Pai querido. Obrigado pela vida dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar, Pai. Ah, Senhor, se esse culto está dado por encerrado, eu te peço, nos leve em paz, debaixo das tuas mãos poderosas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, antes de dar o nosso brado de vitória, eu preciso pedir algo à igreja. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor Jesus na face da terra, sim ou não? Nós precisamos dar bons testemunhos. Cuide da tua vida cristã. Deus, seja boas referências. Porque o mau testemunho de muitos tem afastado muitas pessoas de vir à igreja. Eu sei que o Senhor tocou no meu coração e eu estou nas redes sociais para influenciar mesmo. Essa é a minha intenção. Porque se a gente não estiver, os emissários de Satanás estarão lá. E é lá que eles estão pregando e evangelizando da forma errada, corrompendo costumes de muitos. E o que eu tenho pedido é, nós tivemos um final de semana e eu não estou aqui para atacar evento. O evento secular ele vai ter sempre. Eu estou aqui para dizer a respeito do posicionamento fiel da igreja. A igreja precisa ter um posicionamento só. Não entra na minha cabeça a gente pular, a gente dançar um forró, um pagode ou um funk, e hoje está aqui na igreja dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso tem nome, isso se chama hipocrisia e profanação às coisas santas. Ser crente é fácil? Não. É fácil renunciar às coisas da carne? Você quer saber de uma coisa? Você acha que eu não vibro com som, jogo de iluminação, aquelas coisas, aquelas paradas? Você acha que eu não vibro? Eu vibro bastante. Mas sabe quem é que está pedindo isso para mim? A minha natureza caída.
Só que um dia eu levantei a mão para Jesus. E quando eu levantei a mão para Jesus, eu disse para ela assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu lamento muito que às vezes pessoas que nós amamos e que nós ensinamos, às vezes está vivendo uma vida de agente duplo. Se olha, pensa que está e às vezes não está. Então vira para o teu irmão e diga assim: olha, eu quero ser exemplo para os fiéis. Diga: minha vida precisa pregar Jesus. Para mim encerrar mesmo, que ele aqui já está esperando, ele já está impaciente, que ele quer dar o grito. O crente, ele lê a Bíblia, pastor Cristiano, abrindo a palavra, as Sagradas Escrituras. O crente. Mas como é que o mundano lê a Bíblia? Olhando para a nossa vida. Eu quero dizer para os membros da Igreja Missionária Projeto Resgate, de repente você vai ver gente aqui da igreja dando mau exemplo lá fora. Mas por favor, não vai medir a integridade da igreja por causa da irresponsabilidade de alguns. Eu sei que é um peso e é uma responsabilidade para falar isso, mas eu sei a vida que levo diante de Deus, e eu sei que eu posso dizer isso. Orem para mim e sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. A partir do momento que eu deixar de seguir a Bíblia, deixem de me ouvir. A partir do momento que eu não pregar mais a palavra, que minha vida não estiver de acordo com aquilo que eu estou pregando, pode deixar de me seguir. Mas enquanto eu estiver pregando a palavra, por mais dura que ela pareça ser para você, mas é a palavra, continua olhando para cá. Continua olhando para cá. Porque tem gente também que já está com vontade de pecar. Aí quer pegar o exemplo errado para dar base para ele ir lá pecar. Pega os exemplos certos dessa igreja. Cadê os pastores que subiram aqui? Levante as mãos, pastores. Homens santos, fiéis ao Senhor. Olhem para eles. Olhem para quem tem uma vida reta. Amém? Estamos vivendo os últimos tempos da igreja de Jesus na face da terra. Que a sua vida seja uma carta aberta para toda a sociedade. Amém? E a vitória é nossa. E se Deus é por nós, Ebenezer.